Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa fusão que é, ao mesmo tempo, inovadora e muito poderosa. A união entre música e língua de sinais. Vamos explorar como essa combinação está indo muito além de simplesmente traduzir canções para criar uma forma de arte completamente nova. Uma arte que se vê e se sente. E para começar essa análise, vamos com uma pergunta que pode parecer meio estranha. Será que é possível ver uma canção? Essa ideia é o nosso ponto de partida para uma virada de chave gigantesca na forma como a gente pensa sobre música e performance. Pensa bem, quando a gente vê um intérprete de língua de sinais num show, a imagem que vem à cabeça é quase sempre a mesma, né? Alguém ali no cantinho do palco como um serviço de tradução. O papel da pessoa é garantir que o público surdo consiga entender as letras. É visto como uma função técnica, de acessibilidade. Agora, vamos imaginar uma outra cena, que é a proposta do projeto Expressões Sônicas. E se o intérprete não estivesse no canto, mas bem no centro do palco? E se a performance em Libras, a língua brasileira de sinais, não fosse só um detalhe, um acessório da música, mas a própria música acontecendo ali, na nossa frente de forma visual? É aqui que está a grande virada de paradigma. A proposta é justamente essa: deixar para trás a visão da Libras como uma tradução técnica, um serviço que fica em segundo plano, e passar a enxergá-la como criação artística. Deixa de ser um auxílio para se tornar uma experiência estética totalmente nova, que é central, que é o coração do espetáculo. Para a gente entender de verdade como essa mudança é possível, vamos ter que pegar emprestado algumas ideias do teatro contemporâneo. E a primeira delas tem a ver com o que de fato significa uma performance ao vivo. Bom, o teórico Jorge Dubat tem um nome para isso: acontecimento convivial. É a ideia de que a verdadeira magia da performance acontece nesse encontro ao vivo, sabe? Na presença de corpos compartilhando o mesmo lugar, o mesmo momento. É uma coisa única, que não dá para repetir, que nenhuma gravação consegue capturar. E se a gente aplicar essa ideia aqui? A performance em Libras não está mais só interpretando o que acontece. Ela é o acontecimento. A música, então, deixa de ser só uma coisa que se ouve e passa a existir nesse encontro visual, nesse encontro corporal entre quem performa e o público. E tem mais. Vem aí a ideia de performatividade de Erika Fischer-Lehrt. O que ela diz é que a arte performativa não serve só para mostrar ou representar alguma coisa. Não, a função dela é criar uma experiência que de fato transforma quem participa, tanto o artista quanto quem está assistindo. Entendeu a sacada? O objetivo aqui não é fazer uma cópia fiel, uma tradução visual da música original. De jeito nenhum. A meta é criar uma obra de arte completamente nova. Uma experiência que transforma a percepção da música para todo mundo que está ali, seja surdo ou ouvinte. Certo, mas como isso funciona na prática? Como é que o corpo se transforma num instrumento musical, num instrumento dramático? A resposta para isso está no que a gente chama de dramaturgia do corpo. Vamos ver isso agora? O pesquisador Renato Ferracini nos dá uma luz aqui com o conceito de corpo subjétil. A ideia é que o corpo do performer não é só um envelope passivo que carrega palavras. Pelo contrário, ele é a própria fonte de criação, um motor de energias, de intensidades, de afetos. E é esse corpo que organiza a música visualmente. Ele materializa o ritmo, a pulsação da música, ele consegue expressar a intensidade, a tensão de uma melodia, e ele usa a pausa, o silêncio do movimento para criar afeto, para criar emoção. E quando a gente junta tudo isso, temos uma dramaturgia visual completa. Isso nos leva direto para outro conceito importante, a dramaturgia expandida, de Marcos Motta. Dramaturgia não é só o texto, as palavras num papel, é a arquitetura inteira da cena, a organização das ações, dos tempos, das imagens, é a estrutura que organiza toda a experiência. Sendo assim, a Libras para de ser uma tradução e se torna, na verdade, uma partitura visual. É como se fosse um roteiro do corpo, uma composição completa que estrutura a performance musical de um jeito totalmente novo e, claro, visual. Ok, então quando a gente junta todas essas peças, o que aparece é algo realmente revolucionário. Estamos falando literalmente de um novo tipo de música. Vamos conectar os pontos. Dubat nos dá a base da experiência ao vivo. Fischer-Lehrt explica o poder de transformação dessa experiência. Ferracini coloca o corpo como o grande instrumento e Motta define a Libras como a partitura. Tudo isso, somado à teoria pós-dramática, valida o foco na experiência visual e sensorial, e não apenas numa historinha. O resultado disso tudo é uma experiência musical que, olha, vai muito além do som.
Ela se baseia na visualidade, claro, mas também na vibração que se sente no corpo, no jeito como o espaço é usado, na presença marcante do performer e no afeto que é trocado ali, ao vivo, com o público. E aqui a gente chega na conclusão mais forte de todas. A questão final não é tornar a música acessível, é muito mais profundo. É questionar e reconstruir o que a própria música pode ser. É uma verdadeira reinvenção. E para fechar essa ideia, nada melhor do que a citação do autor do estudo que baseou essa análise, E.B. Macedo. Ele diz: a Libras não entra em cena para traduzir a música, mas para recriá-la. A arte deixa de ser adaptação e torna-se uma nova estética da experiência, onde o sujeito surdo ocupa o centro da criação. E isso tudo deixa a gente com uma última provocação. Se a música pode ser vista, sentida e vivida de um jeito tão diferente, o que mais a gente pode estar perdendo? Quantas outras formas de arte fantásticas estão por aí, só esperando que a gente decida olhar ou sentir para além do óbvio? Fica aí a reflexão.